Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra. E interessante que eu não tinha conversado nada com o Levi sobre o que eu ia ministrar, mas quando temos tangedores ministrando ao Senhor, então o céu entende as coisas, o céu programa as coisas. E eu queria ministrar hoje sobre... São dois assuntos em um. Então abra comigo aí Salmo capítulo 46. Salmo 46, a partir do verso 4. Salmo 46, a partir do verso 4. Eu quero ler com você. Eu vou falar hoje sobre o temor de Deus e o medo dos homens. Hoje é um dia que nós vamos ceiar, então eu estou me cuidando aqui com o horário para que a gente possa... que o Senhor possa falar aquilo que Ele precisa ser falado e eu possa ser obediente e ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar hoje. A palavra do Senhor diz em Salmo 46, a partir do verso 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. A palavra diz que existe um rio na cidade de Deus. Existe um rio na morada de Deus. E a gente sabe, através da palavra, que no Éden, rios se dividiam de um rio. E a presença de Deus para nós precisa chegar nesse lugar. Nós precisamos entender a presença de Deus como um rio que nos traz tudo que o Senhor precisa que seja trazido para nós. O Senhor tem um rio que Ele está disponível para que eu e você bebamos dele. A presença de Deus, ela é expressa como a cidade de Deus, como o lugar de morada de Deus, como um lugar onde nasce um rio. E o Senhor veio falando comigo desde a sala de oração. A gente começou a cantar essa canção sobre isso. E o Senhor veio falando comigo desde a sala de oração a respeito da presença dEle e o que desfrutar na presença dEle. E o porquê as pessoas, elas têm tanto medo do homem em detrimento ao temor de Deus. Agora eu consegui entrar onde eu queria. Aliás, acho que agora eu consegui entrar onde o Espírito Santo queria. Existe uma luta diária nossa que está entre o temor de Deus e o medo do homem. Aquilo que devemos fazer, falar e ser, baseado no nosso relacionamento íntimo com Deus. Tememos a Deus porque o conhecemos e queremos caminhar diante daquilo que Ele quer que a gente caminhe, queremos andar na direção dEle, queremos ouvir a sua voz, queremos fazer o que Deus quer que a gente faça, queremos caminhar com Ele como amigos, queremos nos relacionar com Ele. Mas muitas vezes na nossa vida, nós, em vez disso, nós baseamos a nossa caminhada naquilo que os outros pensam, baseamos a nossa caminhada naquilo que nós podemos expor ou não podemos expor, na nossa vulnerabilidade ou não, de sermos aquilo que fomos chamados para ser ou não, nos abrirmos com as pessoas ou não, respeitarmos o que as pessoas são, conhecendo o coração delas ou não. E quando nos baseamos nisso, que precisamos andar no temor de Deus, nós vamos começar a entender a partir de agora algumas coisas que são muito importantes para caminharmos nisso. Eu e você precisamos andar no temor de Deus e não há outra oportunidade, não há outro jeito, não há outra maneira de sermos cristãos e não andarmos num lugar chamado temor de Deus. Porque o temor de Deus é a sua obediência baseado, obedecer a Deus, baseado no conhecimento de Deus. Então, quando tememos a Deus,
Deus fala algo conosco, Deus nos dá uma direção, ou nós lemos algo na palavra, ou recebemos algo de outro irmão, de outra pessoa, Deus toca nosso coração com alguma coisa. Temer a Deus fala de obedecermos a Deus, de acordo com a sua palavra, sem reserva, sem medo, e com total vulnerabilidade. Obedecer a Deus fala, eu obedeço a Deus, independente de qualquer pessoa ou circunstância. E como fazer isso de verdade? Porque nós tememos magoar as pessoas, nós tememos ofender e ser ofendidos, nós tememos tantas coisas no nosso dia a dia, e esquecemos que o temor de Deus nos leva a um lugar chamado sabedoria. Porque o temor de Deus, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. Caminhar em sabedoria, fazer a coisa certa, pensar da maneira correta e agir com inteligência e sabedoria, está sempre baseado no tanto que nós escutamos a Deus. Você está aqui? E a presença de Deus, ela precisa ser contagiante para nós. Nós não podemos pensar em não nos envolver com as suas águas, não beber das suas águas, não ser alimentado pelas suas águas, não nos refrescar nas suas águas. O Salmo 23 fala de um pasto verdejante, do estabelecimento, de um lugar onde nós precisamos ficar e descansar em Deus. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Como ovelhas diante de um pasto verdejante, diante de águas tranquilas, nós paramos sabendo que toda provisão, ou seja, pastos verdejantes fala de alimento para as ovelhas. O pasto verdejante está ali o tempo todo na presença dele. A água está ali o tempo todo para alimento e para nos refrescar. Mas muitas vezes nós vamos para a presença de Deus e saímos correndo com aquilo que Ele pode nos entregar. Saímos com tudo na mão e sumimos. E voltamos dias depois, Senhor, ai que fome, ai que sede. Caímos de novo na presença dEle. Nos alimentamos, enchemos nossa mochila de coisas e vamos embora de novo. E esquecemos que o lugar da presença de Deus é um lugar para nós nos estabelecermos de verdade. É um lugar onde está toda a provisão que nós precisamos e não tem pressa. Não há pressa na presença de Deus. E quando entendemos essas palavras, nós começamos a desejar essa presença. Quando entendemos esse lugar, nós começamos a desejar essa presença. Por quê? Porque é a presença de Deus que gera temor em nós. E com o temor de Deus, eu posso olhar para as pessoas sem medo delas. E sem medo delas, eu posso decidir me aproximar do coração das pessoas. A gente hoje estava conversando ali no final, na entradinha da igreja ali, eu e o Jefferson conversando ali, sobre uma pessoa que está afastada do Senhor nesses dias, e a gente conversando sobre o filho pródigo, e o Jefferson pregando para mim, dizendo, pastor, presta atenção, existe a parábola da 100ª ovelha, onde o pastor larga tudo, larga as 99 para ir atrás da sua ovelha. Mas existe a parábola do filho pródigo, onde o pai não foi atrás do filho. O pai liberou toda a herança para o filho saiu, viveu dissolutamente, gastando tudo que precisava gastar, vivendo tudo que precisava viver. Mas chegou um momento que o filho lembrou de quem ele era, de quem o pai era. E ele falou, cara, os escravos do meu pai estão comendo melhor do que eu estou comendo, e eu sou filho, eu vou voltar para casa. E o filho decide por sua conta voltar para a presença do seu pai. E o seu pai, que não foi atrás dele, mas estava esperando ele em casa, não estava esperando de qualquer jeito, não estava esperando com uma vara na mão, para sapecar as costas dele e machucar o filho, botar o filho para dentro, depois botar o filho para fora. Vai dormir com meus escravos, você não serve para ser meu filho não. Não gastou tudo que eu tinha? Não pegou metade da minha herança? Agora vaza. Não, a Bíblia diz que o pai o recebeu de braços abertos, estava na porta esperando ele chegar. E
e o encheu de presentes e restaurou a autoridade que ele tinha na casa. Restaurou o lugar de filho que ele tinha na casa, mesmo ele estando longe, porque o filho reconheceu que na presença do pai era melhor. O filho reconheceu que na casa do pai ele tinha tudo, e mesmo com tudo que o pai tinha, fora da casa do pai, ele não tinha nada. Pai, me entrega tudo que o Senhor tem. Então muitos de nós vamos para a presença de Deus, botamos tudo na mochila e saímos correndo, gastamos tudo que recebemos da presença e voltamos para buscar de novo. Então muitas vezes vivemos de culto em culto, vivemos de desgraça em desgraça, porque aí é só quando alguma desgraça terrível acontece que começa a buscar a Deus de novo. É uma vida muito pequena, muito pobre, muito suja. E o Senhor está nos chamando para viver uma vida na presença dEle, para que a gente possa, de verdade, parar de temer os homens, parar de ter medo do homem, e começar a enfrentar as circunstâncias, conhecendo o coração das pessoas. Sabe por que a gente não consegue, muitas vezes, ser ajudado e ajudar alguém? Porque a gente não conhece o coração desse alguém. Porque quando você conhece o coração de alguém, e esse alguém se afasta de você, você não se afasta mais desse alguém, você vai atrás. Fala, cara, eu te conheço, você é meu amigo. Eu te conheço há tantos anos, eu conheço seu coração, eu sei o que tem aí dentro, cara. O que está acontecendo com você? Nunca mais falou comigo, te fiz algum mal? Fiz alguma coisa para você? Porque quando conhecemos o coração do outro, então a grande maioria das barreiras caem por terra, quando você conhece o coração de alguém. Por isso que o Senhor quer que você busque a presença dEle, porque é na presença dEle que você conhece o coração dEle, e o temor de Deus se instala em você, e você sabe que o que Ele fala é verdade, você está na presença, você desfruta da presença, então você pode caminhar. E quando as pessoas chegarem perto de você, precisando de algo, ou te oferecendo algo, você vai primeiro querer conhecer corações. Porque é mais importante você conhecer o coração de alguém do que ter alguma coisa dela. É mais importante você conhecer o coração de alguém do que entregar alguma coisa para ela. Porque quem conhece teu coração, quando você diz não, é diferente do não de quem você não conhece o coração. Eu tinha um amigo que sempre, quando estava apertado, ele me pedia dinheiro emprestado. E eu sempre emprestei. E teve um dia que ele me ligou, mandou uma mensagem, me pedindo dinheiro emprestado. Me deu um peso no coração. E eu ouvi uma vozinha interior, que eu acredito que seja o Espírito Santo, me dizendo, não empresta para ele, e diga que você não vai emprestar. Eu falei, meu Deus. E aí, beleza? Já vai mandar o dinheiro lá? Ele falou, cara, não vou te emprestar o dinheiro. Por quê? Eu não quero te emprestar o dinheiro. E tem alguma coisa errada com emprestar esse dinheiro para você. Porque no meu coração eu queria, mas agora eu não quero mais. Aí ele falou, não, pastor Flávio, é porque eu estou precisando desse dinheiro, porque eu vou agora separar da minha mulher, e eu precisava de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tu ia emprestar esse dinheiro de mim sem me falar nada. E eu conhecendo o coração dele, e ele conhecendo o meu, ele falou, não, eu entendo, senhor. O senhor não ia fazer isso por mim mesmo. Eu falei, não ia mesmo não. Eu quero te encontrar. O que está acontecendo? Porque mais importante do que emprestar o dinheiro para ele poder resolver a vida dele, naquele momento de crise que ele estava no casamento dele, era eu conhecendo o coração dele, sabendo que ele era um bom homem. Tinha alguma coisa errada no que estava acontecendo. Então, o estar afastado de alguém faz com que a gente comece a deixar de conhecer o coração. E isso faz com que a gente não desfrute mais daquilo que o Senhor quer que a gente desfrute todos os dias. Estar perto dEle como o nosso respirar. Sentir a presença dEle como nós estamos respirando agora. Desfrutar da presença dEle da mesma maneira que a gente está se tocando agora. Buscar uma intimidade extrema, uma proximidade que traga sensibilidade, discernimento, entendimento, compreensão da sua presença.
Eu ministrei aqui alguns dias numa série sobre consciência da presença de Deus. E ter consciência da presença de Deus é algo muito importante para nós. Nós estamos muito falando disso nesses dias, porque consciência da presença de Deus nos traz uma conduta santa. Olha o que a palavra diz em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3, diz assim: portanto também nós, vistos que estamos a rodear-nos de uma grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, a partir do 1, estamos a rodear-nos com tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não desista e não tire os seus olhos de Jesus, mantenha o seu olhar fixo em Jesus, esteja nele, busque a ele, queira a presença dele, não pare de olhar para ele, para você não desanimar. Por quê? Porque as pessoas nos desanimam. E aí, nós passamos a rejeitar ou nos afastar de quem Deus queria que a gente aceitasse e se aproximasse, por causa do temor dele. Então Deus está falando, vai, se aproxima daquela pessoa, e você fala, não, desanimei, cansei. Mas porque estamos menos na presença dele, menos entendemos aquilo que ele quer dizer, menos entendemos as suas comunicações, e nos afastamos de quem o Senhor quer que a gente esteja perto. Porque a vida cristã é uma vida de relacionamento, e Deus escolheu ser amado no próximo, nessa pessoa que está do seu lado aí. Deus escolheu ser amado nessa pessoa que está do seu lado. Quer distribuir o amor de Deus? Quer amar a Deus? Ame a pessoa que está do seu lado aí. E por que é tão difícil? Porque não buscamos conhecer o coração das pessoas. E sem conhecer o coração das pessoas, fica mais difícil amá-las. Amém? Nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos estar perto do Senhor, tão colados ao Senhor, que queremos ouvir o teu respirar. João 13 diz assim, João 13, 23, ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus. Pensa nessa imagem de alguém reclinado no lado de Jesus, encostado no peito de alguém, escutando a batida do coração. Você tem intimidade com qualquer pessoa para encostar a sua cabeça no peito? Mas quando você tem intimidade para isso, então é de verdade intimidade. E só uma pessoa que te conhece vai deixar você encostar a sua cabeça no peito dele ou dela. Concorda? Encosta aqui. Calma, vem cá. Fica pertinho de mim. João estava tão próximo de Jesus, que a Bíblia diz que ele encostava a cabeça no lado de Jesus. E de quebra escutava as batidas do coração dele. Olha o que o salmista diz no Salmo 27, é um salmo que eu gosto muito, preguei sobre ele já. A Bíblia diz assim, Salmo 27, a partir do verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Eu quero habitar na casa de Deus. Hoje, o Espírito habita dentro de nós. Eu quero perceber a tua presença em mim. Mas eu também quero te ver. Eu quero ver o que o Senhor faz. Eu quero escutar o que o Senhor fala. Eu quero ver a tua beleza. Eu quero ver o Senhor nas pessoas, nas circunstâncias, na natureza. E eu quero meditar no teu santo templo. Eu quero buscar o Senhor na tua palavra e entender o que o Senhor diz para mim. Eu preciso da tua presença.
Eu quero a tua presença. Porque sem a tua presença eu não consigo me aproximar das pessoas. Sem a tua presença eu não consigo entender ninguém. Sem a tua presença eu não consigo me relacionar. Ah, consegue sim. Não, tudo bem, do meu jeito. Mas meu jeito não é bom. A minha sabedoria não é boa. Sabe por quê? Porque as minhas habilidades e os meus dons precisam estar rendidos à minha amizade com Jesus. Sabe qual é o valor de verdade para que o Senhor dá? Se Ele tiver que pesar entre o seu caráter, entre o seu coração e os seus dons e as suas habilidades, sabe qual é o valor que Ele vai dar para as suas habilidades, para os seus dons? Nenhum. Pega a Bíblia e vai olhar os homens e as mulheres que Deus chamou, nenhum deles eram habilidosos. E quando chama alguém que tinha muitas habilidades, esse alguém declara claramente para mim, todo o meu conhecimento, meu entendimento, tudo aquilo que eu recebi, eu considero como esterco. Eu considero como pano de imundícia, eu considero como, eu acho nojento, comparado com o meu conhecimento a Cristo. Eu prefiro conhecer Jesus e esse ressurreto. O Cristo que foi crucificado e ressuscitou, é esse que eu quero conhecer. Todo o meu conhecimento natural, eu deixo de lado. Pelo conhecimento de Cristo, eu deixo de lado. Por quê? Porque o Senhor quer o seu coração, Ele quer a sua vida. E Ele pode usar as suas habilidades. Eu já ouvi várias vezes, várias pessoas falarem, isso acontece muito em rodas de conversa. Imagina fulano de tal se convertesse. Se fulano de tal se convertesse ao Senhor Jesus, começar a servir a Deus, com a habilidade que ele tem, o que ele faria? Talvez não fizesse nada do que ele sabe fazer. Deus tirasse ele de circulação e colocasse ele para fazer uma coisa bem vulnerável, uma coisa que ele não sabe fazer, uma coisa totalmente fora do controle, fora da estabilidade, nada confortável. Por quê? Porque o que o Senhor quer operar na minha vida e na tua vida, se você quer tocar o seu futuro em Deus, se você quer entender o que Deus quer para você, sai desse lugar de conforto, lugar de tranquilidade, lugar de, aqui está bom, porque o Senhor nos estica com isso, nos colocar em lugares que Ele prove, teste e aprove nosso coração, longe das nossas habilidades. Por quê? Porque se eu colocar você num lugar que você tem muita habilidade, seu coração se esconde, presta atenção. Quer se esconder? Vai para um lugar onde as pessoas precisam da sua habilidade, dos seus dons. Você vai se esconder muito rápido. Ainda mais um lugar onde as pessoas estão precisando das suas habilidades, dos seus dons. Acabou, ninguém te cobra nada. Agora eu pergunto para qualquer empresário, eu fiz essa pergunta hoje de manhã aqui, na nossa reunião de líderes aqui mensal. Pergunto para qualquer empresário se ele prefere uma pessoa habilidosa ou uma pessoa de caráter. Pode ser que na necessidade dele, naquele dia, em um dia, ele chama uma pessoa habilidosa para resolver um problema, mas ele não pode conviver com ela todos os dias numa empresa. E ele não pode deixar que essa pessoa se estabeleça no meio de outras pessoas com um caráter totalmente corrompido, que vai destruir tudo que ele organizou. Então, por que o Senhor quer o meu coração e o seu coração? Não é porque Ele é um carrasco fazedor de robozinhos, não. É porque Ele, conhecendo o teu coração, Ele pode tratar o teu coração. E as suas habilidades são ferramentas que Ele te entregou e você pode usar em qualquer situação. Habilidades e dons são feitos para isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor não olha a aparência, Ele olha por dentro. E por que o Senhor quer trabalhar o meu e o seu coração? Porque Ele escolheu ser amado na pessoa que está do seu lado. E sem o seu coração trabalhado por Ele, fica difícil você operar naquilo que Ele quer que você opere. Você está aqui? Naquilo que Deus quer que você opere, Ele precisa do seu coração. Naquilo que Deus quer que você opere, Ele precisa do seu coração dEle, sendo dEle. Então os meus dons, as minhas habilidades precisam estar rendidos a Ele, completamente rendidos a Ele. O meu olhar precisa estar sobre as lentes de Jesus, as lentes do Espírito Santo. As minhas palavras, elas precisam estar filtradas, não no meu natural, no meu carnal, me segurando, não. Mas tudo está baseado na presença dEle. Tudo está baseado no tempo que eu passo com Ele.
Tudo está baseado no tempo que eu percebo a presença dEle. Tudo está baseado no meu convite para Ele, não só no dele para mim. Convida Ele amanhã de manhã para ir com você para onde você for e peça para Ele. Fala assim: Senhor, eu quero perceber a Tua presença. Eu quero estar consciente da Tua presença hoje o dia inteiro. Me ajuda. E você vai ver se as suas atitudes serão as mesmas. Você vai ver se as suas respostas vão ser as mesmas. Perceba. E vou te falar, qualquer falha sua, qualquer erro seu, ou pecado seu, qualquer coisa que você fizer, que esteja fora do amor de Deus, o Espírito Santo vai mostrar para você, porque Ele está presente. E Ele não é o acusador. E você vai poder se arrepender e caminhar a sua caminhada. E se você cair amanhã, percebendo a presença dEle, você vai ver que Ele está lá para te levantar. Eu gosto muito dessa cena. Não de eu caindo, mas dele me levantando. Eu gosto muito dessa cena. De saber que Ele me levanta quando eu caio. Ele não está me olhando de longe dizendo: você caiu, levanta aí. Eu gosto de saber que Ele está perto de mim. O Espírito Santo não sai de você quando você peca. E por isso Ele se entristece. Porque seria uma religião muito fraca. Você não levantou bem aquele dia. Você começou mal aquele dia. O Espírito Santo falou assim: estou lá no Pai, qualquer coisa você me chama. Não. Ele permanece dentro de você, participando de tudo que você faz. E se entristecendo com a minha e a sua carnalidade, sendo que nós podíamos ser seres humanos, dependentes dEle, e podíamos entregar nossa vida logo de manhã para Ele, para viver feliz, para se divertir, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para viajar, para ter filhos, para ter uma família, para vir para a igreja, para fazer qualquer coisa, mas sabendo que Ele está ali, e sabendo que Ele é Deus, e que Ele me ama. Amém? Você está aqui? O salmista continua no Salmo 73, 28, dizendo assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, eu fiz do Senhor o meu refúgio. A presença viva de Deus faz do lugar onde Deus está um refúgio para mim. Eu achei legal a Hannah, ontem no casamento, eles fizeram os votos para a família, depois de fazerem os votos para ele, e nos votos para a família, a Hannah olhou para o Isaac, irmão dela mais novo, e falou assim: Isaac, eu oro para que Deus apresente para você uma mulher de Deus, uma mulher que está escondida nele, e eu sei que você vai encontrar, porque você também está escondido nele. Vai ficar fácil para você encontrar. Quer encontrar uma mulher de Deus? Vá para Deus. Porque se ela está em Deus, você também, vocês vão se encontrar nesse mesmo lugar. Tira a religião de lado, bota a religião no bolso, joga ela fora e começa a conviver com o Espírito Santo da maneira correta. Senhor, eu quero a Tua presença, eu me aproximo do Senhor, porque sei que quando eu te busco, o Senhor se aproxima de mim. Eu sei que quando me aproximo do Senhor, o Senhor se aproxima de mim. O Senhor ama o relacionamento que Ele me chamou para ter com Ele. Então eu não devo deixar que minhas habilidades definam quem eu sou. Eu devo permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de mim, para que as minhas habilidades sejam habilidades, que meus dons sejam dons, e que eu os apresente em favor daquilo que o Senhor quer que eu faça, seja no meu trabalho, seja na igreja, seja onde for, não importa. Aqui eu não estou falando só de dons espirituais, estou falando daquilo que Deus te entregou e que você é bom. Pensa numa coisa que você é bom. Pensa numa coisa que você é boa. Então, você se apresenta no trabalho ou para alguém com esse título: Flávio Falador. Sou bom de falar, viu? Como você se apresenta? Você se apresenta com o seu título? Que é muito chato isso.
Estou no cinema, o cara pergunta, seu nome? Eu falo, Pastor Flávio. Eu falo isso? Vocês acham que eu falo isso? Pastor Flávio? É ridículo isso. Por quê? Porque o Senhor não conhece o pastor Flávio. O Senhor conhece mesmo o Flávio. E Ele sabe quem é o Flávio. Aquilo que eu faço e as minhas habilidades e os meus dons, eles não representam o que eu sou, porque eu sou criação de Deus. Eu fui feito em Cristo Jesus para fazer boas obras. É isso que a palavra diz em Efésios capítulo 2. Eu sou criação de Deus. Essa criação foi realizada em Cristo Jesus para que eu fizesse boas obras. Então tudo aquilo que eu sou bom de fazer está aqui disponível, mas não necessariamente Ele vai me colocar num lugar onde as minhas habilidades serão afloradas. Aliás, no lugar de mais crescimento, como eu falei, é o lugar onde minhas habilidades não valem nada e eu preciso depender dEle. Amém? Amém? Amém. Algo muito importante que nós precisamos entender é que quando entendemos que a presença de Deus é mais importante do que tudo, e que é lá onde nós aprendemos a amar o outro, então a gente começa a testar isso, e a gente começa a querer viver isso, porque a minha identidade também não está na aprovação do outro, a minha identidade está em Cristo. Eu declaro que eu tenho uma mente de Cristo, eu faço parte da igreja que é o corpo de Cristo. Eu quero ter os olhos de Jesus através do Espírito Santo. Eu quero fazer o que Jesus faz através do Espírito Santo. Então a minha identidade está baseada nele, não na aprovação das pessoas. E quando eu começo a caminhar desse jeito, primeiro, eu fujo das comparações. E segundo, eu posso me aproximar de qualquer pessoa, porque não me importa a aprovação dela. E é por isso que é bom ser como criança. Isso não significa ser irresponsável no trabalho, porque você não importa a aprovação do seu chefe, não. Você tem um trabalho para fazer? Faz bem feitinho, como diz a palavra, como se fizesse para o Senhor. Você tem alguém para você que exerce autoridade sobre você e você precisa ser obediente, submisso? Faça isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das barreiras que eu crio nos meus relacionamentos por causa pelo que as pessoas pensam de mim, por causa da aprovação delas ou não. Eu preciso amá-las, e se a aprovação delas for uma barreira para mim, eu não vou conseguir amá-las, porque eu não vou falar o que eu tenho que falar, e eu não vou ouvir delas o que eu tenho que ouvir, porque eu criei uma barreira. Porque cristianismo é relacionamento, e é relacionamento com Deus, mas é relacionamento com as pessoas. Jesus não foi pregado numa cruz à toa. O que Ele fez por mim e por você é para que a gente faça uns pelos outros. Então a minha vida, ela precisa ser baseada no meu relacionamento com Deus e como eu expresso isso para você. Meu Deus, que santidade, pastor. Então você é um homem que não falha. Ai, ai. Mas qual é a questão aqui? A questão é como eu quero viver, como eu decido viver com Deus. E como eu decido viver com as pessoas. Então eu convivo com Deus para receber tudo que eu tenho para receber dEle, entregar tudo que eu tenho para entregar para Ele. Para que eu possa entender a sua voz, saber quem está falando comigo, quando eu estou diante daqueles que Deus ama. Você. Porque eu diante de quem Deus ama, eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. Falar o que Deus quer que eu fale. Agir da maneira que Deus quer que eu aja. Porque eu estou lidando com gente que Deus ama. Por isso que eu preciso conhecer seu coração. Porque se eu não conhecer seu coração, eu não vou te amar. E Deus te ama por causa do seu coração. Deus te ama porque Ele te criou, você é feitura dEle, criado em Cristo Jesus, feito para boas obras. E se você não está fazendo, Ele quer trabalhar a sua vida através do Espírito Santo para que você comece a fazer. E Ele usa pessoas como eu, como outras pessoas que estão aqui, para ajudar nesse trabalho.
E se eu não desejar conhecer seu coração, eu não vou ser um obreiro na mão de Deus, eu não vou ser uma ferramenta na mão de Deus, eu não vou ser um instrumento de Deus, coisa nenhuma. Porque o que eu tenho estado diante de Deus não está me ensinando a amar as pessoas. Então, de que Deus que eu tenho estado próximo? Porque se eu tenho estado próximo daquele que a Bíblia chama de o amor, Ele é o amor, eu tenho estado próximo dEle, e não tenho amado as pessoas que estão à minha volta? São pessoas mesmo que você está encontrando? É Deus mesmo que você tem buscado? Porque o Senhor tem para mim algo muito melhor e muito maior nessa vida. Amém? Eu achei interessante porque na sala de oração, duas pessoas ministraram aqui no finalzinho. Eu não lembro agora. Eu sei que uma delas foi a Renata, que foi a última palavra. Ela falou Mateus capítulo 8. E eu não sei se foi o Mateus que ministrou um outro texto de Mateus capítulo 8, versículo 5. Eu queria ler com vocês. Vocês não entenderam nada, né? Que eu falei agora? Tá, eu vou explicar. Eu estava na sala de oração, e na hora da proclamação da palavra na sala de oração, a penúltima pessoa que veio ministrar antes de mim, eu acho que foi o Mateus, e ele ministrou o texto de Mateus capítulo 8, verso 5. E logo depois dele veio a Renata, do Jefferson, ministrando Mateus capítulo 8, verso 16, eu acho. É isso mesmo, Renata? Nem você lembra. E os dois ministraram um texto, dentro do mesmo texto, duas ações de Jesus. E olha que interessante. Mateus capítulo 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito a autoridades, e tendo soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Esse texto é muito conhecido. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ele olha esse centurião romano que não deveria caminhar na fé em Cristo Jesus, mas reconheceu Jesus como Filho de Deus e entendeu a autoridade que ele tinha em apenas uma palavra para ser falada, para que o seu servo fosse curado. Por causa de uma palavra, porque uma palavra de Deus apenas basta para que toda uma situação seja transtornada. E por que gastamos tanto tempo discutindo com pessoas, ao invés de ouvir a Deus, o que Deus pensa sobre essas pessoas? Porque às vezes uma palavra pode transtornar completamente a vida de uma outra pessoa. Uma palavra. Uma palavra que Deus te dê, você pode mudar completamente o rumo da vida de alguém. E aí, depois desse, que eu acho que é o Mateus, ministrando Mateus, capítulo 8, verso 5 em diante, veio a Renata do Jefferson, ministrando Mateus 8, capítulo 16, dizendo assim: chegada a tarde, trouxe... Mateus capítulo 8, verso 16. Mateus 8, 5, agora eu vou ler Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O Espírito Santo falou tanto comigo aqui na sala de oração sobre o primeiro texto, que é: com uma palavra, se o Senhor falar uma palavra, meu servo vai ser curado. E ao mesmo tempo, quando trouxeram muitas pessoas para serem curadas, ele meramente com uma palavra, ou com a palavra,
expeliu os espíritos e curou todos os doentes que tinham ali. Mas o que eu gostei mais nesse texto não foi a palavra, mas foi o meramente. Porque Mateus, que escreveu isso aqui, provavelmente ele ficou louco, indignado com isso. Foram muitos enfermos, muitos endemoniados que trouxeram a ele. E ele, com a palavra, ele falou: sejam curados, sejam libertos. E eu e você, muitas vezes, perdemos tanto tempo diante de pessoas, ao invés de amá-las, nós discutimos com elas, e ao invés de ouvir a Deus, nós cerramos nossos ouvidos, nos distanciando dEle, e queremos resolver as coisas com as pessoas, sem a presença de Deus. É por isso que muita gente tem medo de gente, mas não tem temor de Deus. É por isso que muita gente deixa de falar coisas que mudariam vidas de pessoas, porque tem medo de gente, mas não tem temor de Deus para falar o que tem que ser falado. Você já passou por isso? De você fazer uma coisa errada durante muito tempo e alguém falar assim: eu nunca gostei que você faz isso. Você nunca me falou nada? Eu não queria te atrapalhar, não queria te incomodar, não queria te entristecer. Cara, mas se você não gostava que eu falava, das vezes que eu falei isso, todas as vezes que eu falei isso eu te entristeci. Você podia ter mudado minha maneira de ser. Você podia ter mudado minhas atitudes com uma frase, revelando uma coisa. Mas nós tantas vezes não nos expomos e nós não nos aproximamos do coração das pessoas, porque não conhecemos o coração de Deus. Porque se conhecêssemos, ou quando conhecermos, ou se conhecemos, a gente tem vontade de se aproximar das pessoas e conhecer o coração delas. Porque não tem outra maneira de nós convivermos com as pessoas, a não ser conhecendo o coração. Onde você prefere viver? No temor de Deus ou no medo dos homens? Pensa aí com você. Porque no medo dos homens pode parecer mais fácil, mas tem muito sofrimento. Mas no temor de Deus, não é fácil. Mas tem muita alegria, porque quando você libera aquilo que Deus pediu para você liberar, e vidas são transformadas, é tudo diferente. E mais do que isso, quando você pode ser vulnerável com alguém, porque você teme a Deus, você pode ser vulnerável com quem você quiser, quem você sentir liberdade para ser vulnerável. Quando você teme a Deus, você não tem medo de se abrir para as pessoas. Porque dá a impressão que eu estou pregando só para você se aproximar de alguém para ajudar alguém, não. Às vezes você precisa ser ajudado por pessoas, mas por falta de temor de Deus, você não se abre. Por não confiar que é Deus que está enviando aquela pessoa para falar para você algo, você não se abre. E por falta de temor de Deus, você perde a oportunidade de ser tratado, curado e liberto por Deus, através da vida de alguém. E às vezes abençoado e suprido das necessidades por alguém, por não entender de verdade o temor de Deus. Amém? De verdade, hoje a minha expectativa com essa palavra era efetivamente que você passasse a buscar Deus de uma forma diferente. Começasse a buscar Deus e lembrar o Senhor de que você está disponível para amar qualquer pessoa que esteja à sua volta. Senhor, eu estou aqui na Tua presença, eu quero dizer, Senhor, quem são as pessoas que eu preciso amar amanhã? Quem são as pessoas que eu preciso conhecer o coração amanhã? Quem são as pessoas que eu preciso me reaproximar e ser um instrumento Teu? Quem são as pessoas que o Senhor está trazendo para perto de mim, que vão me ajudar, que vão me abençoar, que vão tratar a minha vida, que vão ser instrumentos do Senhor na minha vida? Quem são essas pessoas? Porque eu não vivo sozinho nessa terra. A menor visão de Deus é uma cidade. Sempre que o Senhor fala com alguém sobre algum lugar para ser conquistado, para ser servido, para ser amado, na Bíblia, o Senhor fala a respeito de cidades. Eu comecei a ficar grilado com isso. Por que cidades? Porque cidade é cheia de gente. Porque é uma aglomeração de pessoas. E Deus ama as pessoas.
Deus ama quem você é e onde você está. E Ele vai usar pessoas e vai te usar para que relacionamentos sejam restaurados, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas cresçam através daquilo que você tem de Deus. E tudo que você tem de você mesmo, se for rendido ao Espírito Santo, já está falado. Ele vai usar com liberdade. Tem muitas pessoas que têm um dom de Deus, mas rendem o seu dom às trevas. Tem muita gente que tem um dom de Deus, mas rende o seu dom à sua própria naturalidade, à sua própria carne. Então tem gente que o Senhor deu um discernimento muito grande sobre coisas, mas como não rende ao Espírito Santo, vira uma pessoa crítica. Tudo critica, tudo é ruim, tudo é feio, tudo é mal. Não consegue olhar o ouro dentro das pessoas, só olha os defeitos. Por quê? Porque o Senhor deu mesmo um discernimento para ela. O Senhor deu discernimento para que uma pessoa olhe para você e veja quem você é por dentro. Só que como não está rendido ao Espírito Santo, está rendido à sua própria carne, você se torna uma pessoa crítica, julgadora, condenadora, crucificadora de pessoas. Você deveria ser exatamente o contrário. Você deveria, porque você tem discernimento, você entendeu o coração de alguém, você trazer aquela pessoa para perto e tirar de dentro dela o ouro que ela tem, e mostrar para ela como você é precioso, olha como você é preciosa, para que você está vivendo isso? Nós deveríamos ser aquelas pessoas que quando as pessoas estão perto de nós, elas se sentem maiores, se sentem melhores, não piores e menores. Por quê? Porque não usamos o dom de Deus, rendidos a Cristo. E ceiamos. E dizemos que temos comunhão com Ele nos nossos rituais. Nós vamos fazer um ritual hoje. Isso aqui é um pacto que Jesus propôs para os seus discípulos. Nós vamos fazer um ritual aqui hoje. Nós vamos ceiar. E se você tem comunhão com a sua igreja, se você está nos visitando, se você tem comunhão com essa igreja aqui, não tem nada que te impeça de ceiar, na nossa visão aqui. Mas entenda, um ritual sem uma verdade é só uma simbologia. Mas um ritual baseado numa verdade, num desejo ardente diante de Deus, de viver essa vida na presença dEle e manifestar isso com as pessoas, uma ceia é muito proposital. É muito bom ceiar quando seu coração quer ouvir a Deus e amar as pessoas. E quanto mais você pedir para amar as pessoas, mais pessoas difíceis o Senhor vai colocar na sua frente, porque Ele não quer te colocar num lugar de conforto. Ele quer esticar seu coração para amar cada vez mais. Sabe aquela pessoa que conversa, uma pessoa que começou a caminhar com Jesus, e fala assim, minha vida estava tão tranquila antes de conhecer a Deus, parece que agora está tudo bagunçado. É só você lembrar ela, porque ela estava nas trevas, ela não via a bagunça. Mas na luz o Senhor começa a mostrar como está a sua vida, e o que precisa ser movido, removido, o que precisa ser administrado, o que precisa ser cuidado. E você começa a perceber que tem pessoas que Ele coloca do seu lado, que são para moldar você, para mudar o rumo da sua vida, para falar na sua vida, para transformar a sua vida. Mas essas pessoas que chegam na nossa vida, direcionadas por Deus, que ouvem a Deus, elas não vêm com medo de quem nós somos, elas falam tudo que é para ser falado. E às vezes a gente se ofende, porque nós não estamos em Deus, a gente se ofende com elas e se afasta delas. Mas essas pessoas, a gente deveria se aproximar delas e ouvir mais o que elas têm para falar de nós. Porque se elas estão falando verdades, e essas verdades são para que a gente cresça, a gente deveria entender que foi Deus que enviou elas para nós. Está aqui? Está me ouvindo? Porque a vida cristã ela é muito mais sacerdotal do que nós imaginamos. E as pessoas acham que a vida de um sacerdote lá no tabernáculo era uma coisa romântica. Levantava de manhã dando um bom dia para os passarinhos. Vou tomar um café da manhã agora, depois vou sacrificar. Não, fiotão. Os caras tinham horário. E os caras levantavam, era matando o bicho, derramando sangue no altar, abrindo o bicho, arrancando as entranhas, levando para queimar fora. Tinha tipos de sacrifício diferente, era sanguinário o sacrifício no altar. Ele tinha que fazer tudo isso sem suar a sua roupa de linho. Então ele tinha que fazer tudo isso com a maior calma possível, a maior presteza possível, a maior eficiência possível, a ponto de cortar o pescoço de um novilho,
o sangue derramar todo e ele não ter uma gota de suor nele no altar. Como fazer isso? Sem muita concentração e trabalho. A vida sacerdotal depende de muita concentração e trabalho. Quando você conhece alguém no seu trabalho, você precisa perguntar para o Espírito Santo: eu tenho alguma coisa com essa pessoa? Ela precisa de alguma coisa de mim? Eu sou servo do Senhor na vida dela. Eu tenho alguma coisa para entregar para ela? Espírito Santo, fala comigo. Tem alguém aqui que precisa falar na minha vida? Me aproxima dela. Não é loucura. Loucura é você caminhar sem ouvir Deus. Loucura é você caminhar nas loucuras do seu pensamento, como eu preguei domingo passado. Quantos são os pensamentos terríveis que todos nós temos nesse mundo? Se nós não clamarmos pela mente de Cristo, se nós não estivermos em Deus, quantos pensamentos terríveis nós temos? Eu e você fomos chamados para isso, para ouvi-lo e amar as pessoas. É para isso que nós somos chamados. Amém? Glória a Deus.